1 hora de atraso. Será que eles vêm? Entra! Licença. O que aconteceu? Fui fazer uma entrevista para um serviço e a gente perdeu o ônibus. Vocês desculpa. Até relógio perde a hora, né? Olha, não sei por que vocês tiraram as crianças da gente. Senta, seu Gilberto. Poxa, seu Gilberto, lembra daquele dia? A gente brigou, ele quebrou umas coisas, bateu. Eu tinha tomado umas a mais. Olha, seu Gilberto, eu entendo que o senhor está num período difícil, mas a bebida tem causado problemas. Hã? Brigas entre vocês, descuido com as crianças. A dona Joana começou a ficar deprimida, desanimada, não conseguia mais cuidar das crianças. É, dona Karina, mas disso eu já tô sarando com a doutora lá do posto. Já dá até pros filhos voltar pra casa. É isso mesmo. Espera um pouco. Ainda tem coisa que precisa melhorar. O senhor precisa fazer o tratamento para parar de beber, arrumar um emprego, parar de bater nas crianças e vocês dois pararem de brigar, né? A gente sabe que vocês querem que as crianças voltem para casa. Elas também sonham com isso. O que vimos na animação é que são necessárias várias ações para que ocorra a reintegração familiar, tanto da equipe de profissionais quanto da rede de serviços. Para falar sobre isso, nós convidamos a Raquel e a Adriana, que são assistentes sociais do programa Sapeca, da Prefeitura Municipal de Campinas. Raquel, na sua experiência, quais são as intervenções necessárias para que ocorra uma reintegração familiar? Uma boa vinculação com a família é o início de tudo. Para isso, a gente faz a acolhida, procura conhecer o máximo a história da família, por ela mesma, por todos os membros, e inclusive pelos serviços da rede que já atenderam. Uma coisa que a gente procura fazer desde o início é a manutenção de vínculo dessa família com a criança ou adolescente. Então, se não houver uma proibição inicial, então a criança chegando, a gente já começa a marcar as visitas na sede do programa, são visitas monitoradas que também vão servir de subsídios para a avaliação de como se dá essa relação de atenção e de cuidado da criança, da família para com a criança. A retirada da criança de uma família, ela é a medida mais extrema. Então, ela provoca uma mobilização por parte da família. Inicialmente, existe uma negação por parte da família da violência cometida. Depois, quando vai tendo um vínculo maior, um conhecimento maior da família com relação ao programa, existe esse movimento de reconhecimento. É a partir daí, então, que a gente pode iniciar um plano de ação, verificando como está a dinâmica da família e propor, né, novas formas de relação, de relações menos violentas, relações mais saudáveis e novas estratégias, né, de enfrentamento a essa situação. Adriana, uma dúvida frequente é quanto tempo deve-se tentar a reintegração e quais os critérios para se avaliar se ela é possível ou não? Essa não é uma pergunta fácil de ser respondida. Eu acho que, na realidade, cada caso vai ser um caso, cada história vai ser única e a gente vai ter que conjugar vários fatores. A história de cada família, a idade de cada criança ou adolescente e o tempo do processo. Agora, eu acho que fundamental é que haja um atendimento sistemático dessa família. Então, a equipe técnica, a rede de serviços, elas precisam atender sistematicamente essa família, conhecer essa família de fato, porque é isso que vai dando para a gente os critérios e as possibilidades de retorno ou não dessa criança. É através da escuta da família, é através da gente ir percebendo o movimento que essa família está fazendo, se ela está fazendo um movimento ou não, se ela está seguindo os encaminhamentos, se ela está efetivamente mudando a dinâmica na família, que vai poder possibilitar uma avaliação e um parecer das equipes que estiverem fazendo o acompanhamento.
Agora, alguns casos, a gente vai perceber durante o acompanhamento sistemático que não vão ser possíveis de se concretizarem, né? Essa criança ela vai precisar de uma outra medida, de um outro encaminhamento de fato que seja melhor para ela. E Raquel, quais são os principais desafios enfrentados no trabalho de reintegração familiar? São muitos. Vai desde a falta de uma rede social e familiar. Às vezes a família ela já está tão com a rede familiar e social empobrecida que ela não conta com apoio, ela fica muito sozinha. Além disso, nós temos um problema de capacidade de atendimento dentro da própria rede de serviços, que às vezes não consegue absorver toda a demanda. E hoje a gente lida muito de perto uma situação que, além da questão da dependência química, a gente tem hoje o envolvimento dessas famílias na criminalidade, principalmente na questão do tráfico de drogas. Então, essa convivência tem sido muito estreita. A gente tem dificuldade e ausência de políticas na área de educação, de saúde, de geração de renda, e tudo isso deixa a família em situação extremada. Então, acaba dificultando o nosso trabalho. E, Adriana, o quanto que é possível ouvir a criança ou adolescente no processo de atendimento e de reintegração familiar? Sempre que possível. A criança ou adolescente, ele deve ter um espaço de escuta durante todo o processo de atendimento. Ele precisa entender a situação que ele está vivenciando, ele precisa entender as dificuldades que a família tem e, inclusive, o plano de ação que tem sido elaborado pelos profissionais que estão acompanhando o caso e que se estão surtindo ou não algum resultado. Porque é isso que vai ajudar o adolescente ou a criança a entender o encaminhamento do caso, a possibilidade de retorno para sua família ou um encaminhamento para algum outro tipo de colocação. Raquel, o acompanhamento pós-reintegração é muito importante porque o caso não acaba com o retorno da criança à sua família. Como que esse trabalho é feito? Quais os parceiros? Por quanto tempo? O acompanhamento pós-retorno, ele é mais uma fase importante do processo todo. Quando a criança retorna para casa, nós começamos esse acompanhamento junto com a rede de serviços lá da comunidade onde a família vive, seja a escola, o núcleo, o centro de saúde, a congregação religiosa que ela frequenta e mesmo a rede familiar, né, social e familiar. E ele é importante porque ele vai dar subsídios para a gente avaliar se a família de fato vai conseguir colocar em prática com a criança aquilo que foi proposto no plano de ação. Então, se eles estão conseguindo estabelecer relações não violentas, relações mais saudáveis e novas estratégias de enfrentar as dificuldades. Esse acompanhamento ele é feito, no caso do Sapeca, durante 2 anos, e a gente vai avaliando. Se não houve revitimização, se não houve novos atos de violência com relação àquela criança, então ela já está integrada ali à comunidade, já está reintegrada à família dela, é feito o desligamento.